Fala Fogão, 24 de dezembro, véspera de Natal, e tá começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro. Certamente o vídeo mais especial que eu já gravei na história do canal. Afinal de contas, desde 2019, a torcida botafoguense alimentava a esperança do dia que a gente conheceria o investidor alvinegro. É ou não é verdade? Desde que quando começou esse assunto, Clube Empresa, SA, o Botafogo vai atrás de investidores para poder sanar a sua dívida, se estruturar, se fortalecer, a torcida botafoguense naturalmente tem aquela esperança, que por vezes foi utilizada por dirigentes de uma maneira cruel até, prometendo prazos e mais prazos, sem qualquer fundamento, para mexer com a esperança do torcedor, enquanto o Glorioso na Série A do Campeonato Brasileiro em 2020 afundava da maneira como a gente via. Foi triste, foi muito triste acompanhar. A gente virou motivo de chacota muitas vezes, torcedores adversários dizendo: quem vai ser o maluco de investir no Botafogo? Isso nunca vai acontecer. Mas agora tá aí, finalmente, a nossa marca sendo tratada da maneira correta, com a chegada do Jorge Braga. Fazer uma honra ao mérito aqui ao presidente do Césio Melo, dar os parabéns, porque mesmo com um amigo de infância, um dito amigo de infância, tentando tumultuar o ambiente na reta final, ele foi firme no seu posicionamento e no seu compromisso de profissionalizar o Botafogo. Então, parabéns ao presidente do Césio Melo. Parabéns por ter dado um passo atrás, por ter dado espaço para que Jorge Braga, CEO contratado através de um processo de seleção com um headhunter, pudesse fazer o seu trabalho. Parabéns ao Jorge Braga também, que assumiu essa bronca, uma bomba danada, que a gente sabe como é que é o ambiente político do Botafogo, a situação financeira do Botafogo, e ele conseguiu, com muito empenho também, não sozinho, sempre destacando isso, tem uma equipe que trabalha com ele, então Jorge Braga e companhia conseguiram fazer um trabalho de excelente nível para poder justamente valorizar a marca Botafogo. A chegada do Lênin Franco também é um marco muito importante. Enfim, profissionais que ajudaram o Botafogo a se mostrar para o mercado de uma maneira diferente, valorizando a marca Botafogo. Verdade seja dita, na era dos amadores, o Botafogo não conseguiria o tal investidor, porque o Botafogo sequer fazia o dever de casa, conforme o Jorge Braga tanto falou. Se a gente quer ser atrativo para o mercado, a gente tem que fazer o dever de casa. A gente tem que cortar na própria carne. E foi isso que o CEO do Botafogo fez. Foi isso que todos os profissionais que já estavam no Glorioso e são tão elogiados por Lênin Franco, Jorge Braga, do Césio Melo, foram fazendo, sob a liderança de Jorge Braga. Precisou chegar um cara profissional, com visão de negócio, paixão à parte, para colocar a razão em primeiro lugar, mesmo que certas decisões não fossem do agrado do torcedor. E futebol bem gerido é assim. Futebol bem gerido, ele não vai só na onda do que a rede social está falando. A gente precisava de um presidente que tivesse a coragem de dar esse passo, de se afastar para dar espaço para o profissional. E isso só aconteceu por conta do compromisso do presidente do Césio Melo. Vejo muito torcedor falando: mas o do Césio não fez nada. Na verdade, o do Césio fez o mais importante, que foi dar esse espaço para que o Jorge Braga pudesse chegar. Se o do Césio Melo tivesse tido uma outra postura de não, eu vou resolver, eu vou fazer isso aqui e tal, eu vou resolver, a gente poderia não estar vivendo esse momento agora. Possivelmente não estaríamos vivendo esse momento agora, porque a gente precisava de muita coisa acontecendo. E quando você tem um dirigente que tem a paixão envolvida por isso aqui, pela camisa do Botafogo, pela estrela solitária, obviamente você pode se deixar levar. Em alguns momentos você pode se deixar levar. A torcida tá chateada, a torcida tá eufórica, você pode ir na onda da galera, de um lado e do outro. Mas com o Jorge Braga focado em fazer o trabalho que precisava ser feito, a gente teve a possibilidade de vislumbrar a chegada desse momento. Então é muito importante, Fogão, a gente reconhecer o mérito das pessoas envolvidas. Muito importante de verdade. A chegada da XP, muito importante para dar credibilidade ao processo. Uma empresa que é renomada no Brasil, que tem ações na Bolsa de Nova York, que tem a chave das portas onde se encontravam os investidores. O Botafogo sozinho tentou, não conseguiu. E o Botafogo, com a ajuda da XP, uma empresa importante no cenário nacional e internacional, finalmente conseguiu dar esse passo. Um passo há tanto tempo aguardado pela torcida botafoguense. Tem alguns detalhes importantes aqui que a gente tem que passar. Eu sei que tem torcedor que deve estar se questionando: pô, mas o Botafogo vale apenas 400 milhões de reais? Calma, sempre importante em primeiro lugar a gente colocar de lado a suposta proposta de 700 milhões de reais. Essa proposta, na casa dos 100 milhões de euros, não existia. Isso foi uma tentativa final dos ditos amadores, tá, de tumultuar o ambiente antes desse momento derradeiro. Tá? Não existia tal proposta, o Jorge Braga comentou, falar aí em 100 milhões de euros, mas isso não existe.
Se tiver, traz que vai ser avaliado. Mas não tinha isso. O que tinha era uma tentativa de buscar esse recurso. Ou seja, depois de todo esse período, no momento derradeiro, a tentativa de se agarrar ao poder, digamos assim. Não, agora a gente vai atrás de 100 milhões de euros. E não tinha nada disso. A XP inclusive falou, através do Pedro Mesquita, na verdade não tem garantia de dinheiro essa proposta. Então não é consistente, não atende os interesses do Botafogo. E os interesses do Botafogo, eles tinham que vir sempre em primeiro lugar. Mas a gente sabe muito bem, eu sei, você sabe, a torcida inteira sabe. Quando que os interesses do Botafogo, pra galera que durante anos e anos ficou no Glorioso, à frente do Glorioso, foi colocado em primeiro lugar? Quando os interesses do Botafogo ficaram aqui em cima, enquanto o ego da galera ficou aqui embaixo? Quando que isso aconteceu? A gente sabe que o futebol, num clube como o Botafogo, era o grande X da questão em relação a poder, influência. E, obviamente, você sabe quem é que tinha poder e influência dentro do Botafogo. A tentativa final de tentar atrapalhar, de tumultuar esse processo, essas conversas que estavam acontecendo com esse empresário americano, mostra muito bem quais eram as intenções. Quais eram as intenções? O bem do Botafogo não esteve em primeiro lugar. Durante todo esse tempo não esteve em primeiro lugar. É impossível não enxergar dessa maneira. Impossível não enxergar dessa maneira. Por isso que eu dei os parabéns aqui ao Docésio Melo. O amigo de infância, o dito amigo de infância, tentou no último momento tumultuar. E que a gente permaneça vigilante. Que a gente permaneça vigilante, Fogão. Sabe por quê? Existe um pré-contrato assinado. É um acordo que dá prioridade ao John Textor, empresário americano, de fazer esse investimento, de ser o acionista majoritário da SAF Alvinegra. Mas não se surpreenda se ainda tivermos algumas notícias tentando tumultuar esse processo. Então que a gente permaneça vigilante e que lá dentro do Botafogo a galera permaneça muito atenta para não deixar uma tentativa interna de boicotar qualquer possibilidade desse acerto de fato ser concretizado. É como se fosse assim, Fogão, 99,9%. O pré-contrato, ele significa isso. 99,9%. Quando ele assinar de fato o contrato, aí sim estará 100% concretizado. Então a gente tem que permanecer vigilante, a gente tem que permanecer atento, certo? Para não deixar que os amadores, no último momento, se debatendo para não largar o poder, venham tumultuar o processo para que o Botafogo, enfim, consiga ter a SAF com um aporte de recursos considerável. E por que eu digo considerável? Porque são 400 milhões de reais mais a dívida. A gente não pode desconsiderar a dívida do Botafogo. 400 milhões de reais mais a dívida. Muito importante destacar isso aqui. Muito importante. O André Rizek trouxe a informação no Seleção Sport TV. O Fabiano Bandeira cravou, a questão do acordo fechado. E o próprio Pedro Mesquita já se pronunciou, ele como chefe de investimentos da XP, parabenizando o Botafogo por ter dado esse passo. Um passo rumo à profissionalização. Sempre muito importante lembrar, Fogão, que não basta ter dinheiro, é preciso ter um modelo de gestão profissional, é preciso fazer as coisas da maneira correta, é preciso saber o que está fazendo. Não à toa, o Botafogo, em parceria com a XP, pediu um grupo de investimentos que tivesse expertise no futebol. E a XP fez contato com o Grupo City, mas o Grupo City, nesse momento, não tem interesse em investir no futebol brasileiro. Com isso, a XP buscou outras alternativas. E para o futebol brasileiro nesse momento, o investidor ele acaba não sendo dessa primeira prateleira, onde está um Grupo City, um investidor lá do Liverpool, do PSG, é um outro tipo de investidor, mas que também tem expertise na área de futebol. O John Textor tem participação no Crystal Palace, tem participação numa equipe da 2ª divisão belga, tentou agora adquirir 25% da sociedade anônima do Benfica, mas esse negócio não foi pra frente. E agora chega no Botafogo, com esse pré-acordo aí, que obviamente até meados de janeiro deve estar concretizado, mas repito mais uma vez, a gente tem que permanecer vigilante. Um outro ponto importante a se destacar também, Fogão, é que o Botafogo colocou lá, nessa negociação que fez com o empresário americano, a possibilidade de fazer um investimento agora, de começo. Ele vai fazer um empréstimo point. O que significa isso? Ele vai financiar a operação do Botafogo nesse primeiro semestre. Isso pode ajudar a explicar por que o Botafogo não estava fazendo certos movimentos no mercado, justamente porque tinha essa situação aí mais engatilhada. E agora existe essa possibilidade da gente ver investimentos sendo realizados no futebol do Botafogo nesse primeiro semestre, para que a gente possa ir montando o nosso time ao longo dessa temporada. Mas não vamos nos iludir, achando que agora o Botafogo vai montar um time galáctico assim, da noite pro dia. Muita calma nessa hora, muita tranquilidade, porque não é assim que funciona. A gente obviamente vai ver o Botafogo começando a se movimentar no mercado,
para poder montar o seu time, fazer um time bacana, mas a gente tem que ter os pés no chão, pés no chão. Não é porque tá chegando o investidor que o Botafogo da noite pro dia vai virar uma máquina, uma potência do futebol brasileiro. Não é assim. Então a gente tem que ter os pés no chão, a expectativa é a melhor possível, o horizonte fica muito mais interessante, mas a gente tem que ir com calma e tranquilidade. Calma e tranquilidade. Foram anos e anos vendo a galera destruindo o Botafogo. A reconstrução, ela não vai ser da noite pro dia, não vai ser no estalar de dedos. A gente tem que ter paciência também. Paciência é muito importante, tá? Então vai ter esse empréstimo point, tá? Que é tipo um financiamento. Ele está antecipando uma receita que o Botafogo veria lá na frente, por exemplo, em relação a cotas de TV, para que a gente tenha essa possibilidade de montar um time competitivo. Além disso, estão falando aí na possibilidade de fazer um investimento em centro de treinamento para o profissional, para a gente ter uma estrutura de primeiro nível, conforme é necessário para que o Botafogo possa desempenhar um alto nível esportivo. A gente sabe naturalmente isso é muito importante. Então existe essa possibilidade também. Então não são só 400 milhões de reais, embora 400 milhões não seja qualquer coisa, mas não é apenas isso. São 400 milhões, mais a dívida, mais esse possível investimento no centro de treinamento que deve acontecer, porque não tem condição de com um novo investidor a gente ficar lá no campo anexo do Newton Santos, nem que seja feita uma reforma completa naquela área ali, para que o profissional tenha uma estrutura de primeiro nível, né? A ideia do Botafogo, por exemplo, de fazer o território alvinegro, por que não ser o território alvinegro ali, com a ampliação da concessão, mas com uma estrutura de primeiro nível, aquela coisa assim, que qualquer atleta chega e fala, meu irmão, que estrutura o Botafogo tem ali no Newton Santos, realmente fantástico. Pode ser naquele espaço, tem espaço para fazer uma parada bacana, mas tem que ter investimento. E com a chegada do investidor, esse tipo de situação pode acontecer. Só que, novamente, eu repito, 99,9% garantido. É um pré-contrato que dá prioridade ao investidor. O 100% é na hora que tudo tiver resolvido e assinado. 100% só assim. Tá 99,9%. Pré-contrato assinado, prioridade para fazer esse investimento e adquirir as ações da SAF tudo certinho, mas agora a gente tem que caminhar nessa direção. O Botafogo já deu entrada na junta comercial, para o CNPJ da SAF já ser aberto, tudo certinho. Estamos caminhando na direção correta e vamos permanecer vigilantes. Vamos permanecer vigilantes. É um novo horizonte que a gente tem para o Botafogo. É a possibilidade de reconstrução, de fazer a tal revolução no futebol alvinegro para que a gente volte a ser competitivo, para que a gente volte a brigar por títulos e conquistas importantes. Uma nova era pode estar começando no Botafogo. Então que a gente possa caminhar nessa direção e que a galera que está fazendo esse trabalho muito bem feito siga firme nesse propósito. Siga firme nesse propósito para que muito em breve a gente tenha já os investimentos acontecendo, o contrato assinado, tudo em ordem, tudo 100%, porque aí sim a gente vai caminhar numa direção muito melhor de tudo isso que a gente passou ao longo das últimas décadas, certo? Fogão, quero saber sua opinião. Tá feliz também? Que presente de Natal, né, meu querido? Que presente! Comenta aí o que você acha disso tudo, quero saber sua opinião e mais uma vez, Feliz Natal pra você, pra sua família. A noite vai ser gloriosa, sem sombra de dúvida. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.